Olá, bom dia, povo lindo de Deus. Paz seja com todos. Agora iniciamos mais um Gotículas de Fé. E eu almejo que esse vídeo lhe encontre em paz, segurança, tranquilidade e confiança no Senhor. Amém? Essa semana nós lemos o livro de Salmos, terminamos o livro de 1 Reis e começamos o livro de 2 Reis. E assim como toda a Bíblia, eu termino sendo repetitiva, né? Toda semana. Assim como toda a leitura da Bíblia, nós aprendemos muito durante a semana. E agora nós vamos compartilhar um pouquinho do que nós aprendemos. Amém? Nós começamos a leitura no domingo, no dia 12, onde nós lemos 1 Reis 17 e 18, continuando, né, o livro de 1 Reis, onde mostra Elias sendo alimentado por corvos, a viúva de Sarepta, Elias e Obadias e Elias no Monte Carmelo. Nós lemos também Salmo 85, que mostra que é um salmo dos filhos de Corá, que mostra eles pedindo perdão de Deus. No dia 13, segunda-feira, nós lemos 1 Reis 19, que nos mostra a fuga de Elias para Horebe, o Senhor aparecendo a Elias e o chamado de Eliseu. E lemos o Salmo 86 e 87, onde o primeiro é uma oração de Davi, suplicando a Deus para que o ouvisse e depois declarando a sua confiança no Senhor. E o segundo, o Salmo 87, falando de Jerusalém. No dia 14, nós lemos 1 Reis 20 e 21, onde nos mostra Ben-Hadad atacando Samaria e sendo derrotado, e um profeta condenando Acabe e a vinha de Nabote, onde Acabe fez algo terrível, né? A mulher, no caso de Jezabel, matou a Nabote para que Acabe, o rei perverso, pudesse se apropriar da sua vinha. Nós lemos também o Salmo 88, que nos mostra uma lamentação de uma pessoa muito aflita. No dia 15, nós lemos 1 Reis 22, onde nos mostra a profecia contra Acabe, a sua morte, o reinado de Josafá, o rei de Judá, e o reinado de Acasias, que é o rei de Israel. E o Salmo 89, onde mostra a promessa do reino messiânico a Davi, Deus confirmando o reinado de Davi e da sua descendência. No dia 16, começamos a leitura do livro de 2 Reis. O livro de 2 Reis, o autor é desconhecido, e o contexto nós podemos observar durante todo o livro. Nós vamos falar sobre a morte de Elias, a morte, entre aspas, né? Porque Elias foi levado aos céus. O ministério e os milagres de Eliseu, né? O início do chamado do ministério de Eliseu, e as histórias de obediência e desobediência de vários reinados, tanto de Judá quanto de Israel. Os capítulos 1 e 2 nos mostram o julgamento do Senhor contra Acasias, Elias sendo levado aos céus, como eu falei, o início do ministério de Eliseu, quando ele também, né, bate nas águas e o rio Jordão é separado, e com a purificação das águas e o castigo dos que zombavam dele. Nós lemos também o Salmo 90, que nos mostra a eternidade de Deus e a fragilidade do ser humano. Muitas vezes a gente acha que somos alguma coisa, nós não somos nada, nós somos como a relva, que de manhã amanhece até fresquinha por conta do orvalho da noite, e à tarde já está murcha se não tiver uma chuva, se só tiver sol sobre ela. Então nós somos transitórios, nós somos frágeis e dependemos do nosso Deus. No dia 17, nós lemos 2 Reis 3, que nos mostra a rebelião de Moabe, e o Salmo 91, né, que nos mostra o lugar onde devemos estar, que é sob a proteção, sob a sombra do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo. É lá que nós devemos estar, na presença do Senhor. E no dia 18, ontem, nós lemos 2 Reis 4, que nos mostra o milagre do azeite da viúva, a ressurreição do filho da sunamita, a morte que foi tirada da panela e o milagre dos pães. Ou seja, os milagres que Deus operou através da vida de Eliseu. E o Salmo 92, que é um hino de gratidão a Deus, que é o que nós devemos ter sempre, gratidão ao nosso Deus. Irmãos, e o que é que nós podemos aprender nessa semana com toda essa leitura? Uma das coisas que me chamou a atenção está lá em 1 Reis
capítulo 18, onde Elias está no Monte Carmelo e ele se dirige para o povo e diz assim, capítulo 18, versículo 21. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. O que é que Elias aqui estava falando para o povo? Né? É como se Elias estivesse assim, o que é que vocês estão querendo verdadeiramente? Vocês vão servir a Deus ou ao mundo? A palavra do Senhor diz que nós não devemos, não podemos e não iremos conseguir servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro, ao mundo, às concupiscências da carne. Nós vivemos uma luta constantemente entre a carne e o espírito. A carne é fraca e é por isso que nós devemos alimentar o espírito constantemente lendo a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que nos alimenta, é a palavra do Senhor que fortalece o nosso espírito, é a palavra do Senhor que faz com que nós venhamos a servir a Deus. Não podemos e não devemos estar duvidando, não, hoje eu sirvo a Deus, não, amanhã Deus, ele não fez como eu queria, então eu vou ter que fazer com a minha própria força. Não, nós devemos servir somente ao Senhor. A palavra do Senhor diz que nós não devemos duvidar do que Deus tem para as nossas vidas, porque aquele que duvida é como a água do mar, que é impelida pelas ondas, ela vai e volta. Nós devemos estar firmes. Eu quero lhe dizer que se o Senhor prometeu algo para a tua vida, Ele vai cumprir. Se mantenha firme na presença e nas promessas do Senhor para a tua vida. Irmãos, quando Deus promete, Ele cumpre. A palavra do Senhor diz que Ele vela pela sua palavra. Então aqui Ele pergunta, até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? E isso fica como reflexão para nós. Até quando nós iremos ficar nessa? Hoje eu sirvo a Deus, amanhã eu não sirvo a Deus. Hoje eu estou na igreja, amanhã eu não estou na igreja. Hoje, sabe? Hoje eu sirvo ao Senhor, obedeço a Ele, eu sou obediente, amanhã eu não sou mais, porque Ele não fez como eu gostaria. Irmãos, sejam constantes no Senhor. Nós devemos estar constante, como nós lemos lá no Salmo 91. Devemos estar sempre sob a proteção, sob a sombra do Altíssimo, porque quando nós estamos, a palavra do Senhor nos diz isso, lá no Salmo 91. Quando nós fizermos do Altíssimo a nossa habitação, o nosso refúgio, nós podemos dizer que o mal não chegará à nossa tenda, porque Ele dá ordem aos anjos dele para nos guardarem. Então é neste lugar, é com a certeza que Deus é por nós, que nós devemos viver, e não duvidando, será que Ele vai fazer hoje, será que Ele não vai fazer amanhã? Veja que Elias aqui, ele foi alimentado por corvos, né? E o ribeiro foi secando. Será que ele ficou na dúvida? Ele ficou lá esperando e o Deus disse, olha, o ribeiro secou, você agora vou lhe mandar para Sarepta e uma viúva irá lhe alimentar. Deus sabe do nosso amanhã. Deus é o único que sabe do nosso amanhã. Então, se você confia em Deus, se você ama a Deus, se você serve esse Deus maravilhoso, poderoso, grandioso, saiba que Ele já preparou o teu amanhã. E é o melhor, porque a palavra do Senhor diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. O amanhã é o melhor que nós podemos ter na presença do Senhor. Amém, irmãos? E no Novo Testamento, o que me chamou a atenção foi no Salmo 86, quando Davi, ele no verso 11, ele diz assim ao Senhor, ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dai-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. E ele continua no 12, de todo o meu coração te louvarei, Senhor meu Deus, glorificarei o teu amor para sempre. Irmãos, aqui você percebe que o Velho Testamento e o Novo Testamento, eles andam em concordância. A Bíblia toda anda em concordância. E essas partes que nós estamos lendo, é provado isso. Mais uma vez aqui, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele estava pedindo ao Senhor, ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Ele sabia o perigo de estar servindo a dois senhores. Ele sabia o perigo de não estar na presença do Senhor. Então eu quero lhe incentivar a ler a palavra, a conhecer o que Deus tem para a tua vida, porque conhecendo a Deus, conhecendo a vontade do Senhor, será mais fácil você de servir a Ele, de andar nos caminhos dEle, na verdade dEle,
temendo a Ele, e a vitória chegará à tua vida. Amém, irmãos? Fique com esta palavra. Né? Não vamos servir a dois senhores, não vamos ficar na dúvida, vamos servir ao nosso Deus. E agora eu gostaria que você pegasse papel, caneta, lápis e anotasse o que nós iremos ler durante essa semana. Amém? Começando a leitura hoje, dia 19, nós iremos ler 2 Reis, o livro de 2 Reis, capítulo 5 e o Salmo 93. Amanhã, segunda, nós iremos ler 2 Reis 6 e 7 e o Salmo 94. Na terça, 2 Reis 8 e o Salmo 95. Na quarta, 2 Reis 9 e 10 e o Salmo 96. Na quinta-feira, dia 23, 2 Reis 11 e 12 e o Salmo 97 e 98. Na sexta-feira, 2 Reis 13 e 14 e o Salmo 99 e 100. E no sábado, dia 25, nós iremos ler 2 Reis 15 e 16 e o Salmo 101. Eu creio que Deus continuará falando poderosamente aos nossos corações. Amém? E agora eu quero orar por você. Se você puder, feche teus olhos. Se não puder, leve seu pensamento ao trono da graça do Pai e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus amado, grandioso, eterno, maravilhoso, Pai, nós entramos mais uma vez na Tua presença para te render graças por tudo que o Senhor é conosco. Te render graças, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós, porque mesmo quando nós não somos fiéis a Ti, mesmo quando nós duvidamos, o Senhor se mantém fiel a cada um de nós, nos orientando, nos guiando, iluminando os nossos caminhos, Senhor Jesus. Muito obrigada, Pai, porque verdadeiramente o Senhor nos ama. Eu te peço, Senhor, continua conosco, vem fortalecendo a nossa fé, renovando a fé daqueles que ainda estão na dúvida, mostrando a eles que só em Ti, só a sombra, a Tua sombra, Senhor, é que nós teremos refúgio, conforto, segurança, força. Só em Ti nós podemos todas as coisas. Concede uma semana de paz, abençoada, fortalecida e renovada no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu sou a pastora Semile da IFAC, Igreja da Família Aliançada em Cristo. E se Deus assim permitir, em breve nós estaremos juntos para mais um Gotículas de Fé. Amém. Glória a Deus.